Opa, e aí pessoal, aqui é o Shen e eu espero que vocês estejam bem. E cara, esse vídeo vai ser bem rápido, é basicamente uma resposta ao time versus 7, que até me colocou na thumb lá como fanboy do Super. E logo eu que, cara, só dou hate em Dragon Ball Super, eu odeio Dragon Ball Super, o anime é uma tragédia completa, mas eu fui colocado na thumb como fanboy de Dragon Ball Super. Achei incrível isso, mas tudo bem, fazer o que, né? Segundo ele, é meio que assim que o YouTube funciona, ele fez aquilo pra chamar atenção, então tudo bem, né? E assim, eu nem tava sabendo desse vídeo, pra ser sincero, quem me falou foi o Vice e o Rafa, eu acabei descobrindo ali na live. Tanto que eu basicamente não falei nada no vídeo, no react que ele fez, eu não falei basicamente nada. Quem falou foi o Rafa e o Vice. Mas eu tô sentindo a necessidade de vir aqui dar a minha opinião, já que eu tava até na thumb do vídeo do cara, né? Então fazer o quê? Eu vou dar minha opinião aqui. Lembrando que eu não tenho nada contra o time versus 7, eu acredito que ele também não deve ter nada contra mim, até porque a gente nunca discutiu nem nada, eu nunca ofendi ele nunca me ofendeu. Então, tamo em paz, tá? Acho que é Diego, né? É Diego ou Diogo? Eu acho que é Diego. Então, Diego, tamo em paz, fica tranquilo, esse vídeo aqui é só pra dar a minha opinião aqui. E basicamente, cara, um problema que eu vejo, né, no YouTube, principalmente na comunidade de anime e Dragon Ball, principalmente na comunidade de Dragon Ball, é que as pessoas que assistem os vídeos tomam as opiniões dos criadores de conteúdo como verdade absoluta. Eu entendo que realmente tem diversas incoerências entre End of Z e Dragon Ball Super e faria muito sentido o Dragon Ball Super se passar em outra linha temporal, assim como o Daima se passar em outra linha temporal, faz muito sentido e eu queria que fosse assim, mas a gente não tem nada explícito, nunca foi dito no mangá que isso é verdade. Então você pegar as incoerências entre End of Z e Dragon Ball Super, apontar elas e dizer que o Dragon Ball Super se passa em outra linha temporal, é apenas a sua opinião. No caso, essa é apenas a opinião do time versus 7, não é a verdade absoluta. Só que o que eu vejo por aí são pessoas que vão nos vídeos e acabam comentando e tomando aquilo como verdade absoluta. Então vai ter gente por aí saindo em outros canais falando que o Dragon Ball Super é outra linha temporal, se passa em outra linha temporal, não tem nada a ver com Dragon Ball Z, o que não é verdade, gente. O Dragon Ball Super é sim a continuação direta de Dragon Ball Z e o End of Z vai ser descartado, querendo ou não. O End of Z vai deixar de ser canônico, sabe? Ele vai existir ali, ele vai continuar sendo oficial e original, só que o canônico vai passar a ser o final de Dragon Ball Super. É isso que vai acontecer, basicamente. E assim, se você é o tipo de pessoa que acha que só o que é canônico é o que o Akira fez e o que o Toyotaro fizer daqui pra frente não é mais canônico, isso continua sendo a sua opinião, porque agora o Toyotaro é o autor do mangá de Dragon Ball Super. Então, o que ele fizer, sim, é canônico. Vai ser canônico porque o Akira passou o manto pro Toyotaro. O Akira já estava fazendo, já estava em processo de passar o manto pro Toyotaro há muito tempo. Então, a saga Moro é basicamente, sei lá, 90% Toyotaro. Você vai dizer que também não é canônico? A saga Moro é canônica, a saga Granola é canônica, Black Frieza agora também é canônico, então não tem como negar isso. Você pode discordar e você pode não gostar disso, mas você não gostar disso não significa que é a verdade. Então vocês estão percebendo que esse vídeo é muito mais direcionado aos fãs e aos comentários do que ao próprio time versus 7. Eu não sei se ele realmente acredita que Dragon Ball Super é outra linha temporal ou se isso é apenas a opinião dele, porque tudo bem ser a opinião dele e ele considerar para si próprio que o Dragon Ball Super se passa em outra linha temporal, mas não tem como ele afirmar isso com toda certeza que não, Dragon Ball Super se passa em outra linha temporal e não tem nada a ver com Dragon Ball Z, com a continuação, né, com o End of Z. Realmente não tem nada a ver porque o End of Z vai ser diferente. É isso, pessoal. O End of Z, que é aquele final, vai ser o final de Dragon Ball Super, sabe? É basicamente isso, não tem muito o que falar. Eu não sei se tá um pouco confuso pra vocês, mas qualquer coisa eu respondo vocês nos comentários aqui, tá? Esse vídeo não tem roteiro nenhum, eu só tô aqui dando a minha opinião. E também não é a verdade absoluta, é a minha opinião. Quando eu trago algo aqui que é um fato, eu vou trazer o mangá, e vou trazer basicamente o mangá, porque é o mangá que a gente usa pra dizer o que é fato ou não é fato. E sim, é fato que existem incoerências entre End of Z e Dragon Ball Super, mas nunca foi dito que Dragon Ball Z se passa em outra linha temporal. Então, é basicamente isso, cara. Essa é a minha opinião. Eu concordo um pouco mais com o Rafa nesse sentido, que existem muitas coisas que foram adicionadas depois em Dragon Ball Z, e por mais que elas sejam adições de coisas que não tinham no clássico, e são adições que não afetam diretamente a história, não mudam o rumo da história, são adições que não fazem um pouco de sentido, porque exatamente como o Rafa gosta de usar o exemplo da Sala do Tempo. Por que a Sala do Tempo nunca
nunca foi usada antes e só na saga Cell, já que ela já existia, sabe? Então acaba criando muitas dúvidas e pra mim cria um certo problema, porque você fala, pô, eles tiveram tanta dificuldade em lutar com outros inimigos antes, eles poderiam só ter treinado na Sala do Tempo e isso ajudaria muito, mas a Sala do Tempo nunca foi nem sequer citada antes da saga Cell. É basicamente isso, sabe? Então, essa é a minha opinião, esse é o vídeo, essa é a resposta completamente improvisada. Mais uma vez, não tenho nada contra ninguém aqui que tá sendo citado, não tenho nada contra o time versus 7, inclusive eu acho os vídeos dele muito bem feitos, ele faz um roteiro excelente, uma edição muito boa, mas eu não vou mentir aqui e falar que eu concordo com ele, porque eu não concordo, eu discordo do cara, sabe? Eu concordo sobre as incoerências, mas eu não acho que Dragon Ball Super é uma outra linha temporal, eu só acho que sofreu um retcon, basicamente é isso. O End of Z vai mudar e a gente vai ter que aceitar, não tem muito o que fazer. Assim, você não é obrigado a aceitar, você pode simplesmente ignorar Dragon Ball Super e continuar achando pra si próprio que End of Z é o final canônico original, mas não é a verdade, porque a verdade é que agora o canônico vai ser o final de Dragon Ball Super. Bom, é basicamente isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Desculpa se eu falei muito e falei muito rápido, se eu acabei me enrolando aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários. Lembrando mais uma vez, cara, eu não tô aqui pra arrumar treta com ninguém, eu tô aqui pra falar de Dragon Ball, pra falar o que eu penso sobre Dragon Ball, pra compartilhar essa paixão que eu tenho por Dragon Ball. Então se você discorda de mim, comenta aqui embaixo, cara, eu converso com você, você não precisa me xingar, porque em muitos shorts que eu fazia antigamente, a galera vinha me xingar, a galera vinha com sangue nos olhos. Eu não tô aqui pra discutir com ninguém, eu não tô aqui pra tá certo mais do que ninguém, pra ser mais do que ninguém, tá? Eu tô aqui pra gente conversar sobre Dragon Ball e ter um papo legal e, sei lá, fazer amizade, assim como eu tenho feito ao longo desse tempo no canal aí, com o Rafa, com o Vice, com o Meu Perfil Geek, com o Budokai, com o Nerdola, com o Wesley. Então, eu tenho feito muitas amizades e isso tem, cara, me deixado extremamente grato. Fico extremamente grato que Dragon Ball me proporcionou isso, fechou? E é isso que eu espero que Dragon Ball proporcione pra vocês também. Parem de discutir na internet, parem de se xingar na internet, fechou? Tamo junto, Guerreiro Z, até mais, até o próximo vídeo e falou!